Olá! Olha só, hein? Olha só, Eita! dupla, em Ó, sintonia. Na minha época, há 10 anos atrás, porque eu só tenho 15, quando a gente aí dava choque na fala, eu procurava um verde. Como não tem verde, né? Eu tenho um verdinho. Não, então já perdi, né? Ô, amadinha, aí do teu lado. Você lembra, né? Você nem brinca mais olha assim, aqui né? O verde. Cadê? Ai, perdi mesmo. Não, valeu. Mas enfim, com essa alegria que a gente aqui inicia mais uma aula do nosso lindo componente curricular, que é Língua Portuguesa. Olha só, vamos embora. A gente vai trabalhar hoje mais uma aula de literatura e desta vez, olha, é aquela escola que você com certeza se identifica, porque aí você também às vezes passa momentos que alguns poetas passaram lá na segunda geração. E aí, nós vamos ter esse momento dividido em 3 gerações, tanto lá em Portugal como aqui no Brasil, tá certo? Então, Amadinha, libera aí para eles É lá uma no visão cartel. geral. Vamos lá, de olho na temática, aula 25.1, né? Literatura, romantismo. Temos aqui a história social do romantismo em Portugal e no Brasil. Gerações românticas em Portugal e no Brasil, autores e obras. Beleza, vamos fazer um passeio literário pela escola do romantismo. E aí vamos para as 2 habilidades da aula. Primeiro, acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. 2, identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaços para a participação ativa do leitor. E terá que o nosso aluno da NASA, o nosso estudante de mediação tecnológica, é claro que ele participa, né, Amadinha? E falando em participação, vamos convidá-los aí, né, para a leitura inicial da aula e vamos aí de texto atual com o título Explora Econômica, uma das piores formas de violência. A exploração econômica ocorre, olha só, gente, faltou aqui pouquinho, né? Não tem problema não. Exploração econômica é uma das piores formas assim, de violência. Olha só, a exploração econômica ocorre quando crianças e adolescentes são constrangidos, convencidos ou obrigados a exercer funções e a assumir responsabilidade de adulto, inapropriadas à etapa de desenvolvimento que se encontram. Essa exploração é uma das piores formas de violência, porque expõe suas vítimas a muitas outras violências. Negligência, agressões físicas e psicológicas e tortura que, muitas vezes, resultam em morte. O trabalho infanto-juvenil vem sendo pesquisado, denunciado e enfrentado em nível nacional e internacional. No entanto, nos estudos sobre a violência contra crianças e adolescentes, ele raramente é relacionado com uma das formas de violência, apesar de tratar-se de exploração econômica e violação dos direitos punido da lei, artigo 5º do ECA. Trata-se de negligência, como vimos anteriormente, quando crianças, por vezes em tenra idade, são exploradas pelos pais, são alugadas para estranho, mendigam em meio ao trânsito, vendem em bares, moram na rua, têm de cuidar sozinhos de suas vidas e até sustentam economicamente adultos. Crianças e adolescentes que vivenciam esse tipo de relação parental são levadas a crer que têm a obrigação de se deixar explorar porque estão ajudando os pais. Há crianças e adolescentes que trabalham com a anuência ou negligência dos pais em atividades ilegais e altamente perigosas, correndo risco de vida, muitas vezes em regime de escravidão. O tráfico de drogas, a prostituição, a pornografia e mesmo a participação em roubos e assassinatos são atividades que estruturam personalidades antissociais. Então aqui um
documento, né, que fala sobre a escola que protege, enfrentando a violência contra a criança e adolescente, de Vicente de Paula Faleiros. É um artigo, na verdade. Belezinha? Então vamos lá. Depois dessa leitura aí, dando esses comandos, né, de leis, e aí o ECA entrando em ação, que é a proteção aí da criança, do adolescente, vamos aí à questão do contexto histórico e vamos de literatura. Quando o romantismo começou a espalhar-se pela Europa, Portugal passava por momentos difíceis. Vamos ver aí quais são esses momentos, tá? Primeiro, Napoleão havia invadido o país e o rei Dom João VI, a família real e os nobres refugiaram-se aí no Brasil. Olha só para onde correram, né? Segundo fato histórico, os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou novas lutas. Outro fato é que Dom João VI voltou a reinar, mas logo morreu, deixando seus 2 filhos, Dom Pedro, então imperador do Brasil, e Dom Miguel, lutando pelo trono, certo? E olha só, nós vamos aí dizer que essa questão você pode estar aprofundando, né, com mais informações nas aulas de história, tá bom? E aí não deixe para que você fique aí na dúvida desses pontos históricos, porque com certeza o professor Lorismar, o professor Beto estão ali com muitos detalhes nessas aulas aí que vocês têm de história, tá bom? Tá, beleza. Fora aí os fatos históricos, vamos aí falar sobre a produção literária, né? E aí entra a questão dos escritores. Então vamos entender. Os escritores mais ativos do romantismo português, eles eram também jornalistas. Então o marco inicial do romantismo se dá exatamente com a publicação do poema de Camões de Almeida Garré em 1825, certo? Então nós vamos ter essa produção literária trazendo uma visão idealizada do mundo, trazendo a supervalorização do eu, trazendo a fuga, né? Ou a evasão da realidade. Tudo era sonho agora, né? E assim nós vamos para esse momento do romantismo em Portugal. E aí lembrar, caro estudante, que nós vamos ter essa escola literária, tá? Sendo aí dividida em três gerações, ok? Então, é a única escola que a gente tem durante esse período, trazendo essa forma, né, de ver os estilos aí em uma primeira geração, em segunda geração e terceira geração. Então, vamos ter o romantismo, 3 gerações, beleza? Primeiro em Portugal e também nós vamos ver romantismo no Brasil, também assim, em 3 gerações. E aí nós vamos explicar por que foi essa divisão, tá bom? Beleza, então a primeira geração, nós vamos aí trabalhar trazendo a informação de que essa primeira geração, ela trabalha o nacionalismo e há aspirações liberais. Olha só, estamos no ano de 1825 a 1840, toma nota aí. Nessa primeira geração, os autores, eles desejavam inovar, certo? Esse era o desejo. Porém, eles tinham dificuldade para se livrar da própria formação clássica deles, né? E aí, nós temos o Almeida Garré, né? Que aí ele foi muito importante no romantismo português. Por quê? Ele produziu o poema Camões, olha lá, em 1825, que aí marca, né, totalmente o início do romantismo português. Então, trata-se, na verdade, de um manifesto de independência em estrutura de epopeia que retrata o poeta Luís Vaz de Camões como um herói romântico. Só que ele foi perseguido e envergonhado da conjuntura política do seu país. As coisas não ficaram muito bem assim não, né, naquele período, certo? Os poetas aí tinham alguns probleminhas. Mas também, o que marca mais aí a primeira geração romântica portuguesa? Vamos ter aí autores, né, importantes da primeira geração, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho.
tá? Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, vejam só, eles aí estiveram exilados por ocasião do governo de Dom Miguel, ok? Então foi um grande pesquisador, conhecia aí profundamente a história de Portugal, e aí ao criar os seus romances, ele reconstruiu os períodos históricos, principalmente a Idade Média. Então, em Eurico, essa obra, né, o Presbítero, ele mostra aí Portugal sobre o domínio dos mouros, abordando uma questão delicada, a do celibato clerical, certo? E assim, nós vamos vendo que nós temos outro grande autor, que é Antônio Feliciano de Castilho. Ele perdeu a visão aos 6 anos de idade, tendo aí conseguido formar-se em cânone em Coimbra, né, com a ajuda do seu irmão. Ele também foi um grande divulgador do romantismo, tá? Mas apenas aí seu lado conservador, sem dar lugar aí à liberdade de criação, ok? Então esse aí teve mais dificuldade ainda, né? Continuou ainda aí com sua produção conservadora. É mais conhecido por ter escrito uma carta aí que deu início à questão coimbrã, com a qual se instalou o realismo em Portugal. Então, as obras aí produzidas, vamos ter poesias, Carta de Eco e Narciso, a Primavera, Amor e Melancolia, A Noite no Castelo, Os Ciúmes do Bardo, Escavações Poéticas e O Outono, certo? Aqui alguns exemplos, tá? Ele tem outras ainda, né? Parte da primeira geração do romantismo. Ok. Em Portugal. Agora nós vamos avançar mais um pouco e vamos aí visitar o romantismo, mas agora a sua segunda geração. E aí ela é denominada ultrarromantismo. Avança um pouquinho, olha só, 1840 a 1860, ok? Romantismo em Portugal, segunda geração. Ela caracteriza-se pelas ideias do mal do século. E aí, então, essa segunda geração ela é permeada pelo negativismo, morbidez, sentimentalismo exagerado, pessimismo, melancolia, religiosidade, idealização, sofrimento amoroso, né? E adjetivação abundante. Então, vai ter isso tudo nessa segunda geração. Já perceberam que é diferente da primeira, né? Que a primeira tratava lá de nacionalismo, certo? Então, o ultrarromantismo português, ele é caracterizado pelo seu caráter de entretenimento da classe burguesa. E essa classe burguesa leitora e consumidora das obras desse período, vista aqui pela crítica atual como obras de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo, ok? Olha aí, né? Bastante diferente. Então, assim, são recorrentes temáticas que aí vai ser pautada nessa produção literária exatamente na segunda geração ultrarromântica, que vai ter como tema amor, morte e saudade, né? Porque é permeada de saudosismo. E a morte como a solução aí para a situação do momento. E o amor é aquele amor sempre desejado aí, certo? Muito bem. Temos também autores importantes aí da segunda geração. Vamos lá, quais são eles? Primeiro, Camilo Castelo Branco, de 1825 a 1890, foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Amor de Perdição foi a sua novela mais importante. Suas novelas passionais fazem do escritor o representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia. Recebeu o título de Visconde concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Beleza, e com isso eu acredito que não é muito estranho para você, né, estudante? Porque você, claro, estudante da NASA, veio lá do segundão e aí você teve um momento lá no clube de leitura que te oportunizou aí você ter esse contato com essa obra da segunda geração aí de Portugal, Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição e Amor de
salvação, tá certo? Muito bem, vamos então avançando, vamos aí para outro escritor da segunda geração. Olha lá. Então, sequência ainda do primeiro autor. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre... Ele escreveu mais de 260 Camilo Castelo Branco. Né? Entre romances, novelas, poemas, ensaio, traduções, prefácio, texto jornalístico, historiografia, crítica literária, teatro, discurso. E toda essa produção foi realizada numa época em que tudo era escrito o quê? A pena, pois não havia nenhum recurso técnico para o ofício de escrever. Pela fé, quanta habilidade de escrever com uma pena, né? Hoje, não sei, né? Mas... Seu maior êxito literário, no entanto, encontra-se nas 54 novelas que produziu. Entre elas, novelas de terror, satíricas, históricas, passionais, que eram as de maior sucesso entre o público leitor. Quantas produções, hein? Caro estudante, olha só, você aí já, se quiser aprofundar mais sobre as obras de Camilo Castelo Branco, aí você tem a opção, vai lá, busca, né, que é uma novela, que é algo mais satírico também, tá certo? E aí, vamos continuar a conhecer mais um pouquinho? A linguagem era simples, a trama das novelas é composta de modo a enredar emocionalmente o leitor. Aqui as novelas. Onde está a felicidade? O Homem de Brios, Estrela Funesta, Amor de Perdição, Estrela Propícias, Amor de Salvação, Anátema, A Coja, A Brasileira de Prazins e Vulcões de Lama. Ok. Muito bem. Agora quem está chegando? Segundo aí, né, o nosso próximo autor da segunda geração, romantismo em Portugal, Antônio Augusto Soares de Passos, 1826 a 1860. Ele aí foi representante da poesia ultrarromântica em Portugal. Toma nota aí, olha. Ele fez aí do segundo momento da poesia romântica portuguesa, junto com o poeta Camilo Castelo Branco. Olha a parceria aí dos dois, hein? Então, Soares de Passos, ele começou a reunir e organizar a sua obra. Em 1856, ele publicou sua única coletânea de versos intitulada Poesias. Gente, a doença que se agrava reveste suas obras de aspectos pessimistas e mórbidos. Tá vendo aí? Totalmente a característica da segunda geração? Ah, então vamos embora. Vamos lá, terceira geração agora, chegando! Romantismo em Portugal. A terceira geração é a geração que vem com a renovação romântica. Isso já em 1860 a 1865. Então, nós vamos ter nesse momento, né, da poesia aí romântica da terceira geração, em um período de uma fase de transição para o realismo, saindo já do romantismo e com um pezinho no realismo, tá? Então, vai ter aí o rompimento com o exagero e o pessimismo da geração anterior, ok? A valorização de um contato mais próximo com a realidade. Então, os românticos dessa última geração podem ser considerados pré-realistas, ok? Bacana, né? E assim a terceira geração do romantismo em Portugal, nós vamos ter autores importantes também, certo? E esses autores, eles são influenciados pelos escritores românticos, olha só, Victor Hugo, né? Esse francês aí que em 1802 a 1885 deu aí as suas contribuições para esses autores da terceira geração. E aí, seus principais representantes, vamos ter quem? Júlio Diniz e João de Deus. Tome nota, vamos conhecer um pouquinho de Júlio Diniz. Olha, todo charmoso João Diniz, 1839 a 1871, né? Ixi, ele tá com o olhar fixo, né? Muito bem, vamos lá. Então, seus romances possuem sempre finais especiais e felizes. Olha que legal! Você gosta de final feliz? Então, busca a obra aí de Júlio Diniz, certo? Então, há nos romances dele aí, segundo aí a crítica, né? No entanto, certo direcionamento para o realismo. Quer na maneira como descreve aí suas personagens e as ações deles, ou quer pela linguagem, né? E crítica social, ok?
Toma nota aí sobre esse grande autor. Vamos entender aí, quando acontece essa terceira geração, o que ocorria aí naquele momento na sociedade, em Portugal. Nós vamos ver que, olha só, em relação a essa questão de mundo, né? Nós vamos ter uma guerra, vamos ter guerras napoleônicas. E aí vai acontecer o desdobramento da Revolução Francesa, né? Vejam que aqui é só pontos e vocês vão se aprofundar lá na aula de história. É importante isso. Vamos ter aí outro ponto, o legado da primeira Revolução Industrial e o liberalismo burguês, certo? No mundo, na Europa, lá. E tudo isso você tem que se aprofundar para poder entender, porque as temáticas vão nascer daí, dessa situação, ok? E no Brasil, lá, né, no mundo acontecia isso. E no Brasil, olha os fatos. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, o período joanino, que foi de 1808 a 1821, e a independência, né, do Brasil, que foi em 1822. Tranquilo então, né? E aí vamos aí mais um ponto e agora, né, vamos entender que nós vamos ter manifestos também, tá? Na literatura romântica. Então, é exatamente nessa escola literária aí que nós vamos ter o romantismo como um movimento artístico e literário. Olha que legal! E aí surge o primeiro na Europa, tá? Isso lá na metade do século XVIII. E aí vem assim manifestando-se na literatura. Nós vamos ver também essa manifestação na pintura, na música, na arquitetura, certo? Então, vai invadindo esse movimento aí, né? E aí nós temos, olha só, certo? O romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? De Goethe, publicado na Alemanha em 1774. E aí exatamente, né, esse romance torna-se fonte de inspiração em toda a Europa, ok? Beleza. E o que acontece? Falando aí que os temas nascem dessa situação da sociedade, vivendo ali naquele período, aqui a gente traz mais um pouquinho sobre a Revolução Francesa, que aí vai ser aliada à Revolução Industrial, né? E aí criaram uma nova mentalidade. Então essa sociedade que é pós toda essa revolução tem uma nova postura na sociedade, uma nova forma de pensar, né? Vai ter aí o espírito de liberdade, de independência. Isso tudo vai se manifestar em torno aí de termos aí, no caso, no nacionalismo, do social e do individual, tá certo? Então veja como aí é importante você buscar mais um pouquinho lá em história sobre esses pontos. E vamos aí para as características gerais, né, do romantismo em Portugal. Busca pelas forças inconscientes da alma, como a imaginação e os sonhos, coração acima da razão humana, o que levou ao amor idealizado e puro, religiosidade, retorno aos valores e Idade Média, insatisfação, depressão, melancolia em relação ao mundo da realidade, subjetividade, culto do eu, individualismo e liberdade de expressão, sentimentos nacionais, idealização da vida e da realidade e valorização do amor. Temos mais. Fuga pela busca pela morte em ambientes exóticos, evasão no tempo e no espaço, tédio e desilusão adolescente. Ok, então percebam bem, passe os olhos aí nessa cartela de características gerais do romantismo para depois você fazer aí o contraponto nas características gerais do romantismo no Brasil, tá? Para você ver se houve aí mudança em relação às características. Será que os autores românticos no Brasil tiveram outras características? Né? Então tá, vamos seguindo, beleza? Aqui uma cartela para você com tudo muito bem resumido, para te ajudar, certo? Tranquilo a entender essa escola literária. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui como mote a produção literária do romantismo. É aqui a centralidade, é a nossa preocupação nesse momento aí cronológica da literatura. Então,
Essa produção, durante essa escola literária, nós vamos ter aí, primeiro momento, que ela acontece na ascensão da burguesia. No período da Revolução Francesa, implantação do capitalismo, ok? Então, com isso, nós vamos ter essa produção que vai ser voltada aí para o novo público leitor, né? Vamos ter aí uma nova sociedade, pensando aí já nessa liberdade, ok? Pós aí todos esses conflitos, né? E aí, com isso, nós vamos ter uma criação de escola aí de alfabetização geral, desenvolvimento aí da imprensa. Acontece exatamente tudo isso pós todos aqueles conflitos. E aí, o que acontece? O romantismo vem como uma arte da burguesia em ascensão, ok? Porque quando tem aí a ascensão burguesa, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma revolução que traz aí a implantação do capitalismo e com isso nós vamos ter livre comércio, né? E aí a vitória capital aí industrial. Também vamos ter aí o liberalismo jurídico e a democratização da vida pública. Percebam que é tudo tema, né, aí de história, também acredito lá de sociologia, né? Se eu não estiver falando algo bem, me perdoem, mas eu acredito que sim, porque vai tratar dessa sociedade pós aí essa ascensão da burguesia aí após essas revoluções, ok? Muito bem, por isso que os temas vão trazer aí forte aí a questão, né, dessa idealização, sempre aí pela morte, pela mulher, o desejo, essa questão aí do pessimismo. E aí nós vamos entender que as gerações românticas no Brasil, o que acontece? Vamos lá, agora seu olho aí, aluno, para você verificar já se há essa diferença. A poesia. Primeiro que o motivo, né, dessa escola literária ter 3 gerações é devido ao gênero poesia, que nasce exatamente aí nesse momento. Então, nós vamos ter a poesia aí dividida em primeira geração, poesia na segunda e terceira geração, tá certo? E aí a gente vai trazer o conceito, dizendo que a poesia na primeira geração, ela vai trazer toda essa denominação voltada para o indianista, também para o nacionalista, né? E que dela participam, olha aí, autores que é claro que tem o seu pé, a sua marca, seu corpo, sua alma totalmente com esse tema. Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, essa dupla aí nacionalista da primeira geração, romântica no Brasil. E qual era o tema que eram desenvolvidos nessa poesia aí de Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias? Se é nacionalista e indianista, pela fé. É claro que o tema índio vai trazer aí o nosso indígena como um herói, né? E também a supervalorização da natureza, e aí nesse caso a exoticidade, o nativismo, o patriotismo, uma característica forte, né? Já que se trata de nacionalismo, daí o antilusitanismo. E também outra característica, a religiosidade. Mais uma, o lirismo, né, que é o enfoque platônico, aquela mulher idealizada. Opa, tem alguma coisa já aí com as características do romantismo em Portugal? Sim, né? E vamos aí para a segunda geração do romantismo aqui no Brasil. Vamos ter essa geração extremamente influenciada por Lord Byron, exatamente, e Musset. Por quê? Porque essa contribuição deles, essa influência desses dois, vai aí também denominar essa segunda geração como ultrarromântica, baioriana, certo? Então, participam dessa geração esses grandes autores, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, e seus integrantes, eles sofrem o quê? Também mal do século. Então, esses poetas, eles aí sofriam de tuberculose, né? Sofriam de melancolia e morriam muito cedo. Por isso, olha só, esse pessimismo, né? Tudo isso acontecendo. Então, os caras já traziam isso para as suas poesias, ok? E o tema das poesias deles, olha só, temas que traziam de volta o campo como escapismo, né? A morte, gente.
A morte era a solução para eles, certo? Satanismo, poesia cemiterial noturna. Tema aí de cemitério. Mistérios da meia-noite que voam longe. Pela fé, dá até medo, né? Tédio, erotismo, sensualismo, né? Porque os caras aí eram da noite, certo? Então, bem diferentes as características da segunda geração, né? Vamos lá, então, seguindo em frente, vamos aí para a terceira geração do romantismo em Portugal. E agora, olha só, veja que, no Brasil, veja que é bem diferente, certo? Já estamos avançando aí e chegando ao final da terceira geração Vamos dar do uma romantismo no retomada, Brasil. só para eles não esquecerem, que na primeira geração, Nacionalista e indianista no Brasil. A segunda geração, ultra-romântica. Lá, eles morriam muito jovens, mal do século. Vamos fazer essa relação. E a terceira geração, né? Condoreira. E a terceira, vamos aqui ver o que quer dizer essa denominação condoreira ou hugoana, né? Por quê, hein? Por causa da contribuição de quem, gente? Já falamos. Victor Hugo, né? E aí, então, denomina essa terceira geração. Claro, né? Porque é bom a gente copia também, né? E aí ela é mais conhecida como a fase da poesia social. Destaca aí, terceira geração, poesia social, romantismo no Brasil. Por quê? Agora vamos entender. Nós vamos ter a participação dessa geração. Olha, aí é o master, né? O pai da terceira geração. Olha, eu já dando aqui outro título. Castro Alves, certo? Além dele também nós vamos ter um outro nome forte, Tobias Barreto. E agora vamos entender por que essa terceira geração é chamada aí como, marcada como fase da poesia social. De olho nos temas. Temas sociais, defesa do negro e da república. Tom declamatório, grandiloquente, poesia de comício. Uso de exclamações, metáforas, apóstrofes, hipérbatos. E natureza como expressão de grandiosidade do mundo. Então, Castro Alves, né, ele é conhecido, Amadinho, como poeta dos escravos. Entendeu? Poeta dos escravos. Por quê? Aí você vai ter a questão de lembrar das poesias Navio Negreiros, né? A gente já teve aquele momento aqui quando eu falo, lá no primeiro ano, que o terceirão é para fazer uma revisão. Já sim. Vamos, estudantes, estamos fazendo aí um feedback. Estamos aí trazendo para você uma revisãozinha aí para te deixar mais aí certinho, tá bom? Sim, no primeiro ano. Exatamente. A gente já contou aqui, já passou para o aluno, então a gente está fazendo uma revisão dos conteúdos que vocês já viram, tá relembrando. Vocês viram no primeiro e no segundo. E agora? Terceiro, tá? Para fechar. Então, nesse período, né, como a terceira geração fazia uma crítica social, por quê? O que estava acontecendo naquele período? Estava correndo atrás do quê? Da questão abolicionista. Por isso, Amadinho, quando ele fez a poesia Navio Negreiros, era para fazer uma crítica do que está acontecendo no momento. Como os negros eram tratados. E o bacana é que ele aí, né, teve essa garra, essa coragem, naquele momento de tirar a máscara, né, e através da sua poesia, colocar para a sociedade, de maneira poética, contar essas mazelas, essa crueldade feita aí com o ser humano. E ele não só escrevia algo da cabeça, não, assim, vamos dizer, irreal. Sim, é verdade, é o que estava acontecendo. Ele participava de reuniões, né? Ele ficava ali discutindo, buscando forma de como ajudar, certo? E assim, essa sociedade passa, né, a saber, a conhecer, porque saber, você acha que não sabiam? Até porque faziam uso desse trabalho,
certo? Então, veja que essa terceira geração é a geração que realmente mostra, escancara Denuncia, isso, a palavra certa é denuncia mesmo né? essas mazelas aí, por isso ela é chamada aí dessa terceira geração como a fase aí da poesia social, certo? Exatamente. E o navio negreiro? Com certeza você já lembrou, fez até um trabalho no segundão, não é isso? A gente passou alguns trechos durante também as suas aulas e ali está contando toda uma realidade, meio sendo poética, mas sim, como foi a vinda, né, dessa população para o Brasil? Foi espontânea vontade? Foi convidada, por favor, entre no barco, entre na nau, vamos embora para o Brasil, lá você vai trabalhar, vai receber salário, vai viver bem, vai ser bem tratado, né? Então, ali nessa poesia, é uma poesia para que você, com certeza, se você ainda tem guardada, ou se não, a gente também já colocou para você e disponibilizou anteriormente, eu acredito que você já conseguiu ler, para sua reflexão, porque você tem que encerrar seu ensino médio ciente desse olhar seu literário, mas também para fazer a criticidade e conhecer e saber exatamente, né, o que realmente se passava ali, mesmo sendo poético, eu afirmo mais uma vez. E aí eu vou aqui trazer e defender por que a literatura é importante, né, Márcia? É isso aí. Então, Amadinho, rapidamente aqui, no Brasil, primeira geração é o quê? Qual é a característica que marca a primeira geração? Pátria, nacionalista, e indianista. Segunda geração, aquela geração que fica com saudade, que a fuga é a morte, que é para solucionar seu problema. Então, aquela pessimismo melancólico. Então, terror. Segunda geração, ultra romântica. E a terceira geração, que é a condureira, é também a social. A de luta, que mostra aí, né? Tudo. Então, Amadinho, assim a gente finaliza a nossa aula sobre o romantismo em Portugal e o romantismo no Brasil. E aguardamos vocês lá na nossa revisão. Até lá! Até lá! Muito bem!